Vamos falar de Vasco, tem as meninas do futebol goleando e o aproveitamento pífio levantado pelos colegas do Globo Esporte dos últimos, de 2020 para cá, dos últimos 50 clássicos, o Vasco só venceu 11. Se for contar com o tempo do Pedrinho, então, tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E amanhã a bola vai rolar, e como vai rolar lá em São Januário, o Vasco e Belgar é a sexta e última fase de grupos do grupo G da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Vasco depende de si para passar dos playoffs, pode até se classificar de maneira direta para as oitavas de final, mas para isso precisa vencer de goleada o Melgar e contar que o Lalos perca para o Puerto também de goleada. É mais simples, por assim dizer, vencer e se classificar para os playoffs contra o terceiro colocado eliminado, né, na Libertadores. Bom, esperando fundo, porque tem até Chapa Branca que vive tentando se reafirmar, que não é Chapa Branca, mas sendo. Então, quando precisa se reafirmar, assim, toda hora. Bom, e as meninas do futebol fizeram bonito nesse final de semana diferente, no masculino, né? As meninas do futebol golearam o São José no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, por 7-0. A nossa MAF, goleadora, fez 3 gols. A Carolzinha fez 2 gols. A Lourdes e a Fernanda fizeram 1 gol cada um. As meninas do Vasco querendo aí entrar para a elite do futebol feminino. Com a vitória, o Vasco foi para a 6ª colocação do grupo A, com 6 pontos. Lembrando que os 4 primeiros do grupo A e do grupo B se classificam para o mata-mata das oitavas de final. Mas ainda tem muitos jogos da fase de classificação. Vai enfrentar no próximo final de semana o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Se vencer, pode até, quem sabe, entrar já no top 4 do grupo A. Mas conseguimos aí uma vitória, uma boa vitória, um bom saldo de gols para continuar nesses sonhos e subir para a elite do futebol feminino. Bom, e os colegas do Globo Esporte, a matéria assinada pelo Bruno Murilo, um abraço ao Bruno Murilo e o Pablo Smith. Nos últimos 50 clássicos disputados de 2020 para cá, o Vasco tem um aproveitamento apenas de 28%. São 11 vitórias e 29 derrotas e 10 empates. Se for levantado de um ano para cá da gestão, o aproveitamento deve ser mais pífio ainda. Só nesse ano o Vasco venceu um clássico contra o Botafogo, ainda pelo Campeonato Carioca. No Brasileiro, ainda não pegou o Botafogo, mas olha, empate 0-0 com o Flamengo e derrota de 2-1 de virada para o Fluminense.
Mas tem ainda que defenda, né, essa gestão, é uma maravilha, e que a recuperação judicial é o única saída, vamos para a diretoria para falar isso, de qualquer empresário, se você perguntar se ele adora a recuperação judicial, o que ele vai dizer? Nem vou dizer porque senão é um YouTube, né? Mas politicamente correto, que um empresário que se preste não vai dizer. E amanhã tem Vasco de novo, a bola rola e como rola esse São Januário. Vasco Melgar e o Vasco precisa da vitória para se classificar para o playoff, como disse anteriormente. E a tendência é que seja que o torcedor já conhece, o Felipe Coutinho, que não enfrentou o Fluminense por estar suspenso, retorna a equipe e provavelmente terá no banco de reserva o Dimitri Payet, que até apareceu na TV Vasco no treino no último domingo. E, né, então, o técnico Fernando Diniz vai contar o que tem de melhor. Assim, o Vasco é franco, favorito, deve vencer e vencer bem o Melgar, porque o futebol brasileiro com o futebol equatoriano não se compara, né? Então, deve vencer o Melgar bem, se bem que na estreia o Vasco chegou a estar na frente, 2 vezes na frente, né? E ainda se permitiu a reação deles. Mas, fora uma lesão de última hora, o Vasco deve contar com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Gustavo e Lucas Pinto. Hugo Moura, Tietchan, Nuno Moreira e Felipe Coutinho. Ryan e Vaete deverão ser esses 11, mas tem o treino de hoje para o Fernando Diniz definir se ele terá uma surpresa de última hora. Durante o dia a gente vai vir aqui com a lista de relacionados também, se bem que um jogo em casa eles só divulgam no dia mesmo da partida, né, a hora antes da bola rolar. Então, é isso, galera. Até o nosso... Da hora do almoço deve vir, então, o primeiro tempo dos cortes lá de São Januário, se bem que ao vivo vocês viram aqui na íntegra, no Vasco Velocidade, e uma boa noite, com o início aí do pré-jogo do Vasco Melgar, lá de São Januário, que não estaremos lá, nem solicitamos nosso credenciamento. A gente já expliquei para vocês, né, que não pode fazer o ao vivo na entrevista coletiva, só os credenciados, os detentores dos direitos de transmissão, né, no caso aí, a SPN, a Belmonte Mais, que vai passar o jogo ao vivo, e não pode dizer nada, tudo só os detentores de transmissão, então. Mas se o Vasco passar para os playoffs, a gente vai se inscrever e vai se classificar. Será uma tragédia muito grande se não passar. Se bem que tem até uns torcedores já muito preocupados com a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que falam que o Vasco deveria já ser eliminado da Sul-Americana e só priorizar o brasileiro. Bom, eu aprendi a amar o Vasco pensando grande. Se bem que hoje tem torcedor que não viu o Vasco grande, né, com o Romário, Roberto Dinamite, que estão falando até que tem medo de adversário que quer pegar o retrô na Copa do Brasil. Então é isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço, que deve vir aí um pouco dos cortes da entrevista coletiva. E um boa noite, o resumo da segunda-feira do Vasco, começando aí o pré-jogo Melgar, Vasco e Melgar. Até mais.